Bom dia. Vim trazer uma mensagem de esperança, de ânimo para você. Como você vai controlar suas emoções nos dias mais difíceis, nos dias de desânimo, nos dias de combate e nos dias de luto. Infelizmente, é um momento que todo mundo tem que passar pela vida, mas ninguém está preparado, ninguém está apto para poder passar. Então nós temos que saber controlar nossas emoções, saber direcionar as nossas escolhas e entender o propósito da vida. O propósito da vida nada mais é do que você entender o seu próprio propósito. Quando você entende o seu próprio propósito de vida, você sabe que você vai alcançar mais pessoas. Você tem que destravar algo na sua vida, que é entender o seu propósito, cumprir o seu propósito e não olhar para as pessoas e circunstâncias. Quando você destrava esse momento que você destravou o seu propósito, você entendeu qual é a sua real responsabilidade nessa terra, você não pode parar por nada. E você não pode deixar de fazer aquilo que você realmente quer por medo ou insegurança. O medo e a insegurança, eles são os vilões das realizações dos seus sonhos. O ponto que eu quero chegar é que todo mundo vai passar pelo dia de luto. Por mais que todo mundo saiba, ninguém está preparado. Essa semana, nossa família passou por um momento de luto, perdemos o avô paterno e o que acontece? Nesse mesmo dia, eu fazendo a minha devocional pela manhã, eu abri em Eclesiastes 7, no versículo 1. E estava dizendo assim: melhor é a boa fama do que um unguento precioso. E o dia da morte, melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa do luto do que ir à casa onde tem banquete. Pois naquela você vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. E essa palavra me chamou a atenção. Por que é melhor você ir num lugar onde tem luto do que você ir a um lugar onde tem vida, onde tem nascimento, onde tem festa? Quando você vai a uma festa ou quando você vai a um nascimento, você não quer saber da vida, você só quer comemorar, é alegria, você não pensa, você não sai daquela zona dali, né? É alegria, você não pensa no dia de amanhã, você está pensando no momento. Quando você vai no momento onde uma pessoa morreu, você vai com a cabeça diferente. Você começa a pensar: meu Deus, a morte existe, a morte chega, o fim acontece. E o que eu tenho feito da minha vida? Você sai de um velório e você fala: meu Deus, eu tinha que ter sido uma pessoa melhor, eu tinha que estar mais presente, eu vou ser alguém melhor, eu vou ser alguém mais presente. E quando você vai a um lugar de luto, de choro, de dor, você entende que você tem que se melhorar. É por isso que o crescimento, ele sempre vem no momento de dificuldade, nos momentos de dores. Porque nos momentos de festas você não pensa em ser uma pessoa melhor, você só quer comemorar aquele momento. E quando você passa pelas dificuldades, você escolhe. Ou você retrocede pela dor, ou você avança pela dor. Existem duas escolhas na nossa vida. Ou seremos melhores, ou vamos acabar sendo piores. Vamos alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas, ou a gente vai retroceder. Escolha sempre avançar, nunca retroceder. Escolha sempre ser referência para as pessoas e nunca ser aquela pessoa problemática que fala: não vamos chegar perto dessa pessoa porque essa pessoa é problemática demais. Seja uma pessoa de esperança, de paz, onde as pessoas procuram refúgio e não as pessoas escapam de você. As pessoas te olham e falam: vamos passar por outra rua para não termos que cumprimentar aquela pessoa problemática. Seja a pessoa que vai dar o abraço, que vai acolher, ao invés de julgar, ao invés de qualquer outra coisa ruim. Sabe? Seja uma pessoa boa, o mundo já está mal. A única certeza que nós temos da vida é que nós nascemos e temos um intervalo entre a vida do nascimento e a morte. E a verdade é, o que nós temos feito da nossa vida? O que nós temos investido da nossa vida? Temos realizado os nossos sonhos ou apenas somos viventes escravos? Qual a diferença entre você e o povo do Egito?
no dia de hoje. Quando eu penso no povo do Egito, que estava preso, simplesmente eles trabalhavam em prol de comida e alimentação e moradia. E o que acontece? Hoje, você trabalha só em prol disso. Você trabalha, paga conta, trabalha, paga conta, trabalha, paga conta e nunca vive os sonhos e os propósitos de Deus. E quando você está preso dentro desse relógio, dessa rotina, que você não para, que você não sabe viver seus sonhos, que você não consegue viver aquilo que você gosta, que você não consegue fazer aquilo que anseia dentro do teu coração, eu aprendi algo muito forte na minha vida. Eu sempre tive desejos dentro do meu coração e eu ficava, meu Deus, isso é loucura da minha cabeça. Mas entender que a maior parte dos sonhos e dos propósitos que estão dentro do nosso coração são gerados pelo coração de Deus. Deus às vezes coloca sonhos e metas dentro do seu coração para que você vá e realize sonhos. Qual a diferença de uma pessoa perdedora para uma pessoa vencedora? O vencedor faz todo dia, o perdedor faz de vez em quando. A vida não são feitas de pequenas escolhas. Se você todo dia criar uma rotina, criar um hábito, você vai vencer. Agora, se você fizer de vez em quando, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Não seja uma pessoa que comece algo e pare. Dê continuidade àquilo que você gosta, dê continuidade aos seus sonhos, viva o seu propósito. A vida é um intervalo. Eu aprendi uma coisa. Eu vou aproveitar todas as oportunidades que tiver na vida. E o que acontece? Mas se a oportunidade se abrir, mas eu vou fazer a maior parte das oportunidades se abrirem para mim. E esse é o diferencial. Quando você entende o seu propósito de vida, quando você entende quem você é e que você não vai depender das escolhas de outras pessoas. Eu não estou aqui para depender, se a pessoa fizer isso, aí eu faço isso. Não, eu que vou reger a minha vida, porque eu sou filha do rei, eu sou filha de Deus. Então, eu não vou depender das escolhas das pessoas. Não, mas se a pessoa fizer isso, aí sim eu vou fazer. Não, eu vou influenciar as pessoas a fazerem o que eu direciono. É eu que tenho que dar a última palavra sobre a minha vida, sabe? É eu que tenho que decidir o que eu vou fazer da minha vida e não deixar as pessoas guiarem a sua vida. Sabe por quê? Eu vi um comercial muito interessante. As pessoas chegavam e falavam assim, o que você quer comer? A pessoa, qualquer coisa. E na hora que a pessoa abria, que era uma marca de sanduíche famosa, eles abriam, tinha um pão com cebola crua. A pessoa, nossa, isso é horrível. Quando você não faz as suas escolhas, outra pessoa vai escolher por você e vai decidir por você. Então não reclame do resultado. Se você pegar um pão com cebolado ou qualquer outra coisa, restos de comida, porque você não direcionou a sua vida, você não governou a sua vida, você não fez aquilo que era para ser feito e você vai começar a julgar quem? Vai querer culpar outras pessoas. Seja responsável por você e saiba que você é o principal por direcionar a sua vida, por equilibrar as suas emoções. E o que acontece? A maioria das pessoas, num momento de tensão, num momento de luto, num momento de dúvidas, as pessoas elas travam, elas não têm uma habilidade de controlar as suas emoções. Claro que cada um vai fazer de uma forma diferente, mas eu consegui adquirir algo com o tempo. Eu sou uma pessoa super paciente. E eu acabei descobrindo que a minha paciência, ela tem um benefício, ela tem um propósito. Então, quando você começa a desvendar algumas coisas, você vai conseguir entender o seu propósito. Eu entendi, em algumas circunstâncias que eu passei por dificuldades, que a minha paciência requer habilidades rápidas. Todo mundo, quando tá sob tensão, sob nervosismo, a pessoa se desespera. E isso é super preocupante, porque o que acontece? Se você estiver num momento de incêndio de um lugar, se você for para um lugar errado, você pode morrer, você pode se jogar de uma janela e, bum, despencar. E quando você consegue controlar suas emoções sobre tensão, alta tensão, você consegue salvar a sua vida e talvez salvar a vida de outras pessoas. E eu descobri que em alguns momentos de tensão, eu era direcionada por outras pessoas a instruir outras pessoas desesperadas. E isso é uma qualidade.
e que a gente tem que usar por benefícios, né? Uma das vezes que eu mais descobri isso foi meu marido sofreu um acidente, ele caiu de bicicleta, ele é ciclista, a gente estava andando à noite, ele passou numa calçada e ele arrebentou a boca, fez um buraco enorme na boca, que assim, cortou isso aqui, até hoje não nasce cabelo, ele fez um buraco enorme, levou 28 pontos na boca, dentro, fora, ficou um mês comendo só comida líquida, porque não podia mastigar, porque machucava. E nesse momento, tipo, eu consegui direcionar. Se eu me apavoro, são dois apavorados que não resolvem nada. Mas se eu sou uma pessoa super calma, tranquila, eu resolvo a situação. Eu, na hora que a gente estava na rua, chamei socorro, vim pra casa, dei banho nele e dei banho, peguei roupa, peguei tudo que precisava, documento, roupa extra e botei tudo dentro da bolsa e a gente foi pro hospital. Chegou no hospital, eu resolvendo tudo e fiquei super tranquila. Por quê? Eu consegui controlar minhas emoções. No momento de dificuldade da sua vida, você simplesmente tem que entender qual é a real situação que você está vivendo e por que se desesperar. Mantenha calma, respira fundo. A vida continua e depende de você. E uma atitude errada pode influenciar muita coisa. E antes de tomar qualquer atitude de cabeça quente, em desespero, pense, respira. Se estiver muito nervoso, nem responda. Deixa para o próximo dia. Não seja afobado demais. As pessoas, quando a gente fala do mundo das negociações, às vezes a gente fala de algumas pessoas que tomaram atitudes erradas, mas quando você toma uma atitude errada, é sinal que você tomou uma atitude errada sem pensar. Você foi afobado demais, ansioso demais. Espere, as coisas vão acontecer. E quando você sabe ter calma, você sabe negociar, as coisas vão ser bem direcionadas para você. Então, sabe que você governa a sua vida, é você que controla. E você pode controlar suas emoções. E o que mais me chama atenção e me faz continuar é que dependendo de uma palavra minha pode mudar uma vida de uma pessoa. Eu já senti esse desejo há muito tempo de motivar pessoas, de trazer esperança e alegria para as outras pessoas. E o que acontece? Às vezes a gente se trava por medo, por insegurança. Medo de quê, gente? Se todo mundo tivesse medo, as coisas não aconteceriam. As grandes invenções e as grandes mentes não iriam para frente. Hoje, se todo mundo tivesse medo, andaríamos a pé. Teríamos que colher o fruto da árvore. Ainda. Talvez a moradia da gente como seria tendas? Se todo mundo tivesse medo de inventar, de instruir. Sabe que você é uma mente revolucionária. E o que está dentro do seu coração, se ele não sair, ele não vive. Ele não tem propósito, ele não tem fundamento. Então sai da sua zona de conforto. Hoje meu desejo eu imploro as pessoas, pelo amor de Deus, viva os seus sonhos. A vida é uma só. Hoje, se eu chegasse para você e falasse assim, olha, eu vou te dar um carro X. Vamos pensar no melhor carro possível. Pensa aí comigo. Qual o melhor carro que você cria? Vou te dar esse carro hoje. Só que tem um porém. Eu vou te dar o carro, só que esse carro vai ser o único carro da sua vida. Único carro da sua vida. Você largaria ele na chuva? Deixaria ele sem abastecer? Deixaria ele sem uma revisão? Lógico que não. Se você sabe que aquele carro é único, ele teria que viver o mínimo uma estimativa de 80 anos. Né? Vamos botar aí 60 anos. Porque aí você vai começar uma vida, começar a habilitar depois dos 20. Vamos botar aí 60 anos. E o que você começa a fazer? Uma vistoria naquele carro, manutenção, mais vezes do que você já faz no seu. Não deixaria que a pintura enferrujasse ou que algum problema desse. Porque se aquele carro parasse de funcionar, não teria outro. Nem possibilidade de trocar ou fazer outra coisa. Você teria que estar sempre em manutenção, sempre em revisão e sempre em cuidado. E saiba que quando você é cuidadoso demais, você evita vários problemas. A fundação desse carro é a seguinte: sua vida é única, única. Só se vive uma vez. E essa vez é o que vai fundamentar o seu futuro depois da morte.
Se você fizer uma vida boa, uma vida com Deus, uma vida de viver os seus princípios, você vai dar continuidade a essa vida boa com Deus. E o que acontece nesse carro? Se você não fizer algumas revisões da sua vida, você vai ter muitos problemas. E eu estudando e escutando algumas pessoas que têm muito dinheiro, o que as pessoas fazem? Elas não têm problemas, como é que se diz? Problemas urgentes. Por que elas não têm problemas urgentes? Porque elas sempre trabalham com precaução. Ela nunca vai sair de casa com um tanque no reserva, porque ela sabe que o carro pode parar no meio do caminho, dependendo para onde ela for e não tiver um posto. Quando você enche o seu tanque, quando você enche a sua vida, quando você trabalha com cautela e você pensa nos malefícios que pode acontecer se você não tomar uma decisão, aí sim a sua vida é diferente. O que acontece? Se você chegar em algum lugar e falar assim, hoje eu não vou abastecer, vou pegar meu carro e vou deixar no reserva, vou na sorte. Por quê? A gasolina tá cara, eu tô sem tempo, sem dinheiro. De repente você vai passar numa estrada, aquele posto que você sempre parava estava fechado. Aí você dá continuidade à sua viagem. Chegou mais à frente seu carro, parou porque acabou a gasolina do reservatório. E o que acontece? Você tem que ligar para alguém vir te rebocar. E a verdade é, para encher seu tanque seria R$100, mas aquele reboque te cobrou 300. Na verdade, você teve um prejuízo de R$400. Quando você não trabalha com cautela e sobre cálculos, você acaba tendo prejuízos. Então, o que deveria ser R$100 se tornou em R$400. Porque você teve que encher o seu tanque e você teve que pagar alguém para te rebocar até um posto mais próximo. Então, a vida é o seguinte: faça tudo preventivo, faça tudo calculado. Sabe? A vida pode mudar. E uma das coisas que mais influenciam a gente é sobre os princípios de José, né? José, ele foi um dos governadores mais sábios. Os princípios de José foi o seguinte: enquanto tudo estiver bem, a gente vai ter reserva, a gente vai ter coisas guardadas. Porque se de uma hora para outra as coisas começarem a ficar ruim, a gente tem um reservatório. E o que acontece? Quando começou o momento de seca, José ele teve tanta cautela e ele ouviu a voz de Deus e ele entendeu o seu propósito que ele salvou toda uma nação. Ele pôde ajudar pessoas vizinhas porque ele escutou a voz de Deus e ele entendeu que no momento de fartura não é para se gastar tudo, é para se ter reserva. E ele teve reserva de alimento e ele pôde depois distribuir para outras pessoas. E vou te falar, quem pensa na dificuldade, no dia da alegria, são pessoas que prosperam. Por quê? Quando você tem uma reserva, você vai ganhar dinheiro quando todo mundo tiver falido. E por que a gente sempre fala sobre finanças, sobre vida, sobre prosperidade? Porque esse é o sonho de Deus. Você não realiza seus sonhos se você não tiver dinheiro. Você não realiza suas metas e seus ideais se você estiver falido. Você vai depender das oportunidades que as pessoas lhe derem. Se você hoje for uma pessoa destemida e quiser viver a sua oportunidade e quiser fazer a sua vida, você vai revolucionar a sua vida e você vai mudar os seus princípios, os seus ideais. Então não deixe para amanhã as escolhas de hoje, porque dependendo das escolhas, esse amanhã não pode existir. Não pode existir. Talvez você estava com muita vontade de fazer algo hoje e falou assim, amanhã eu faço. E talvez amanhã, todo esse princípio, toda a estrutura que você tinha para fazer hoje não deu certo. E você vai ter que esperar mais tempo, porque você adiou aquilo que estava tudo encaixado para hoje, para mais para frente. E sabe-se lá se essa oportunidade vai voltar. Eu aprendi uma coisa e eu tenho pegado cada vez mais. A oportunidade é um homem com um topete muito grande. Só que o topete dele não é para cima, o topete dele é para frente. E o que acontece? Quando esse homem passa, ele passa do seu lado. Se você for e agarrar essa oportunidade, ela é sua. E atrás, daqui para trás, ele é todo careca. De repente essa oportunidade passou.
e não volta mais. Então abrace e agarre todas as oportunidades boas que a vida te der. Pense com calma e cautela para não se prejudicar. Porque quando você é ansioso, quando você não tem controle emocional sobre as suas emoções, você acaba fazendo besteira, né? E às vezes você sofre por a sua ansiedade. Porque você faz uma negociação e fala, caraca, olha o que eu fiz. E de repente não tem como desfazer aquela negociação e você entra num prejuízo financeiro, num prejuízo emocional e acaba tendo esses problemas. Então, pense com calma, seja prudente, mas seja inteligente de aproveitar as oportunidades. E o que acontece? Há um tempo atrás, eu pedia muita sabedoria a Deus, eu falava, Deus, a única coisa que eu quero é sabedoria. Quando você começa a adquirir sabedoria, as coisas começam a destravar. Mas antes de adquirir sabedoria, você precisa passar por um princípio de desbloqueio de metanoia. Quando eu comecei a falar que eu precisava de uma metanoia, o que é metanoia? Transformação de mente, renovação de mente. Sua mente tem que ser renovada todo dia. E quando você passa por esse princípio de renovação de mente, você começa a entender o seu propósito, você começa a entender o que realmente tem que ser feito. E quando você passa por essa transformação, as coisas começam a mudarem o sentido, você começa a ver a vida de outra forma, né? Você não vê uma vida como, hoje eu preciso fazer ABC. Não, você começa a ver a vida de uma forma diferente, que ela tem princípios, que ela tem fundamento, que ela começa, mas que ela termina, correto? Então, o que a gente tem que fazer durante esse intervalo, né? O que a gente tem que deixar de fazer? Então, o que acontece? Se você sabe que a sua vida é única, faça o bem. E eu queria agora chamar a sua atenção para uma outra coisa. Você já se imaginou chegar dentro de um velório e se fosse você que estivesse dentro do caixão, o que as pessoas iam falar sobre você? O que as pessoas iam pensar sobre você? Você tem noção? Tipo assim, o que essa pessoa vai falar de mim? O que eu fiz em vida? Ah, fulana era problemática. Bertano, não gostava de pagar ninguém. Fulano, mentiroso. Cara, qual a mensagem que você tem deixado para as pessoas? Eu custei a crescer, porque crescer dói. O crescimento, ele dói. E quando você cresce, infelizmente, você tem que entrar dentro de um barco e abandonar algumas pessoas, porque nem todo mundo tá apto para andar contigo, para remar. Sabe por quê? Quando você entra dentro de um barco, você não vai pegar só a maré mansa. Vai vir algumas ondas, o barco vai virar. E quando você tá dentro de um barco e aquele barco ele ameaça virar, gente, a sensação é horrível. Dá a sensação que você vai cair no fundo do mar. E qual é a sensação que você tem? Nossa, vai vir um tubarão, vai me comer. Sabe? E quando aquele barco vai virando, eu já vivi isso, gente, é horrível, uma sensação de angústia e de euforia ao mesmo tempo, que o barco vai virando. A gente estava no barco e de repente apareceu aquele monte de peixe, né? Aquela coisa linda, perto de uma cratera. Coisa mais linda. Aí eu olhei para aquela cratera e falei, se essa cratera cair, acabou toda essa beleza. Uma rocha enorme que se fundia, fazia um buraco enorme, a gente entrava. E na hora que todo mundo foi olhar os peixes, toda a tripulação veio pro lado de cá do barco. Então o barco, ele, dentro da água, ele fez assim. E eu falei, gente, esse barco vai virar. Então tenha controle emocional sobre a sua vida. Não deixe o barco da sua vida afundar. Quando as tempestades vierem, as dificuldades vierem, esteja ali seguro, crendo que vai acontecer. Algo assim muito interessante que tem acontecido comigo é que eu tenho brincado com as pessoas, que a partir do momento que eu parei de me vitimizar e de culpar outras pessoas e trazer para minha responsabilidade, e eu comecei a trazer para as pessoas positividade de forma diferente. E, gente, isso é real, isso acontece.
Uma chave que eu vou liberar sobre a sua vida hoje é: traga coisas positivas, porque elas acontecem. Isso é real. O que acontece? Quando você sai de casa e fala: gente, hoje o dia tá ruim, o dia tá difícil, vai dar tudo errado. Realmente dá tudo errado. Realmente dá tudo errado. Agora, quando você sai de casa e fala: gente, o dia tá difícil hoje. E você olha pro dia difícil e fala: Deus, o que você quer me ensinar nesse dia? É sobre paciência? É sobre como tratar as pessoas? Ou como fazer algo diferente, sabe? E aí o seu dia muda. Quando você fala assim: deu errado, mas vai dar certo. Quando você libera algo, fala assim: vai acontecer isso, porque eu creio positivamente que vai acontecer. Não é algo de, como é que se diz, de adivinhação. É você crer e colocar a sua fé em obra. Quando você fala assim: eu creio que a minha vida vai melhorar emocionalmente, você já tomou uma iniciativa, você já tomou um posicionamento de positividade, de trazer algo positivo. E eu estudando, eu escutei uma coisa muito interessante, porque o que acontece? As pessoas que elas cresceram, que elas fundiram em empresa, que elas montaram suas próprias invenções, elas acreditaram positivamente que aquilo ia dar certo. E, né, para aquilo dar certo, ela teve que acreditar, dar toda a sua energia, colocar toda a sua positividade, para que eu e você pudesse hoje ter um celular na sua mão, para que eu e você pudesse ter acesso à internet dentro da nossa casa, para que a gente pudesse ter acesso à internet 24 horas por dia, porque, né, quando a internet começou a ser fundada, a gente ficava 20 minutos na frente do computador para o computador fazer assim. Tu achava que aquilo ia explodir. Bum! Para aquilo conseguir ser conectado à internet. Hoje, você não precisa conectar à internet, você já vive conectado 24 horas. Você hoje tem acesso ao mundo 24 horas. E para que isso acontecesse, teve que ter pessoas que acreditaram que isso ia dar certo. E vou te falar uma coisa. Para você acreditar em algo e para aquilo dar certo realmente, o que aconteceu? Elas não desistiram dos seus sonhos. A oportunidade já veio, elas tentaram, falhou. Talvez elas tentaram 1000 vezes a mesma coisa, mas na 1001 ela acertou. E hoje pode transformar a vida de muitas pessoas. O que eu quero trazer para você é o seguinte: você sonhou algo e algo está gerado dentro do seu coração. Deus, ele quer te abençoar, mas ele quer que a sua bênção reparta para outras pessoas. Você não tem noção de como isso é profundo. Quando eu destravei isso, eu falei: eu nunca mais vou deixar de fazer algo que está no meu coração por medo ou insegurança. Sabe por quê? Todo mundo tem medo, todo mundo tem insegurança. E dependendo do meu medo, eu posso estar deixando de ajudar muitas outras pessoas. Posso estar deixando de influenciar outras pessoas. Não tenha medo, gente. Não tenha medo. Entendeu? Não tenha medo de fazer aquilo que está dentro do seu coração. Sabe por quê? De repente, se uma dessas pessoas que foram os grandes inventores, eles tivessem medo, a gente não viveria o que a gente está vivendo hoje. Sabe? Não se acomode. Sabe por quê? A transformação e a evolução, ela requer sacrifícios, ela requer energia. E hoje o seu corpo, tudo que o seu corpo quer é guardar energia. Ele briga com você. Quando você faz uma atividade física, ele quer te deixar cansado no primeiro dia, ele quer te dar dor de cabeça, ele quer te demonstrar, para te mostrar: não gaste energia, economize energia. Mas o seu corpo foi feito para gastar energia. E você tem que mostrar para o seu corpo: é eu que mando em você. Você não governa a minha vida, é eu que mando em você. Você foi feito para gastar energia e não ser um recipiente de energia. Quando você gasta a sua energia, as coisas prosperam. E uma coisa eu vou falar: não deixe de plantar as suas sementes. Não deixe de compartilhar o que está no seu coração, porque essas sementes são prósperas. Eu tô numa atmosfera tão boa,
algo assim tão bacana que aonde eu vou eu influencio pessoas e as pessoas estão começando a entender e a pegar essa mesma conexão, entendeu? Então, hoje o meu barco tá aberto para quem quiser vir comigo nessa mesma conexão, nesse mesmo crescimento, sabe? Mas eu vou te falar, a gente vai passar no meio de rocha, a gente vai passar no meio de tempestade, ou vai ter onda forte que a gente vai achar que vai morrer. Mas a gente vai estar apto para estar dirigindo a nossa vida e governando esse barquinho, para que esse barquinho não afunde, para que esse barquinho não perca o sentido dele, sabe? E que a gente possa deixar um legado sobre a nossa vida. Aconteceu algo muito interessante, que a gente tem toda uma tradição de fazer aquele momento fúnebre, né? Quando a gente faz. Eu senti um desejo muito grande dentro do meu coração de falar algo para as pessoas que estavam ali. Eu não tenho noção de quantas pessoas a gente pode impactar, ou se aquilo impactou a vida de uma pessoa. Tudo bem, já fez sentido, entendeu? Se aquilo destravar a vida de uma pessoa, já fez sentido. Então eu não sou uma pessoa travada. Isso que, assim, me desbloqueou muito. Ontem eu até brinquei com meu marido. Eu falei assim, ó, destravei 10 anos em um. Ano que vem eu vou destravar 20 anos em um. Então se prepara, porque se você me acompanhar, a gente vai crescer muito, sabe? Aí o que acontece? Eu senti algo muito forte, um desejo muito forte de estar colocando assim tudo pra fora. De estar trazendo uma mensagem de esperança, uma mensagem de reflexão da vida, porque é um momento que todo mundo trava. E eu ali consegui ir além. Eu consegui manter a calma e trazer a mensagem às pessoas. Respeito, muito respeito a cada um, a cada forma. Cada pessoa ela tem um jeito de lidar com o luto. Algumas pessoas vão ficar caladas, outras vão perder a voz, outras vão só chorar, outras vão aparentemente ficarem quietas e não demonstrar nada, mas por dentro estarem desmoronando. Eu consigo aparentemente manter a calma, fazer as coisas e entender e lembrar e trazer coisas boas para o meu coração, sabe? Trazer os bons momentos, trazer as boas recordações, trazer as alegrias e pensar que aquela pessoa está num momento melhor, numa fase melhor e que ela não sente mais dores, que não tem mais sofrimento, que a vida com Deus é uma vida de alegria, que ela vai sorrir todo dia, vai viver algo sobrenatural e extraordinário. E quando a gente tem medo, quando a gente tem bloqueios, quando a gente deixa de fazer aquilo que a gente realmente quer, a gente não vive os sonhos de Deus. Isso é muito forte, muito forte. E eu determinei algo na minha vida e eu não posso parar, eu não posso me calar, eu dependo de me posicionar. E Deus, assim, Ele tem derramado uma autoridade muito grande sobre a minha vida e eu não vou me calar, eu não vou me parar. E eu não sei onde eu vou chegar, sabe? Eu não tenho medo de onde eu vou parar, mas eu sei que Deus vai me levar para lugares altos e lugares longes. Porque eu tenho me posicionado, eu não tenho deixado as pessoas escolherem o meu lanchinho, eu não tenho deixado as pessoas decidirem por mim e a minha vida. Eu tenho me posicionado e por muito tempo eu me estacionei, eu parei, deixava as pessoas escolherem as coisas por mim e depois eu reclamava, poxa, isso não é bom, não é o que eu queria, sabe? E agora não, eu tenho me levantado de uma forma diferente, de uma forma de me posicionar e não deixar as pessoas escolherem por mim, sabe? É muito difícil você dar a palavra e falar, vai ser assim, ponto. Sabe? De você decidir, não quero mais isso e ponto. É difícil porque requer renúncia. Vai querer abrir mão de algumas coisas, sabe? Quando você chega pra você e fala assim, não, eu não vou mais tomar refrigerante. É uma decisão difícil, porque todos os lugares que você vai ter, eles te influenciam, eles te dão, sabe? Mas é um ponto de decisão. Se você quer mudar a sua vida hoje, você tem que tomar um ponto de decisão. Você tem que tomar um ponto de partida. Você tem que mudar toda a tua história, toda a tua transição, sabe? Não fique parado ou estacionado, esperando as coisas acontecerem, que as coisas não vão acontecer.
sabe? Por causa de uma decisão sua, você pode mudar todo o rumo da sua história, todo o rumo da sua vida, todo o rumo da sua família. E o que acontece? A gente é muito interessante isso quando a gente lê lá em Provérbios. Provérbios fala muito sobre os pais deixarem boas coisas, deixarem bens para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre prosperidade, a gente não está falando sobre só você olhar seus olhos no dinheiro. Porque quando eu falo em prosperidade, eu falo assim, eu vou abrir algo para abençoar outras pessoas, né? Eu vou expandir outras pessoas. E eu assim pensando, conversei até com meu marido, quando eu olho a história do meu avô ele chegou sem nada, meu avô ele tem 6, 7, 8, são três mulheres, 3 homens, 6, 7, 8 filhos. Meu avô tem 8 filhos. E o que acontece? Meu avô, ele foi casado com a minha avó e, tipo assim, eles chegaram aqui, em Vargem Grande, e eles começaram a dar o sangue por trabalho. Tipo assim, eu vou trabalhar em prol de terra. E eles começaram a trabalhar. Conquistaram várias terras que hoje valem muito. Tipo, ponto comercial, um dos mais valiosos, eles conseguiram com o trabalho. Depois de um tempo, ele teve 6 filhos com a minha avó, ele se separou, teve um outro casamento, teve mais 2 filhos. E o que eu quero chegar com isso? É que ele trabalhou para abençoar os filhos e os netos. Entendeu? Hoje eu tenho a minha casa porque, tipo assim, o meu avô trabalhou para poder me dar um terreno. Você tá entendendo? Alguém tem que trabalhar para poder abençoar outras gerações. Quando eu falo sobre prosperidade, sobre deixar algo, eu não tô deixando algo só para mim. Não é algo egoísta, é algo de amor. E o princípio da prosperidade, do crescimento. Hoje, todos os filhos terem casa própria significa o quê? Que ele deu seu sangue para que os seus filhos pudessem crescer. E se ele fosse um homem egoísta, ele ia falar assim, cada um compra o seu terreno. Cada um vai lutar a vida, não lutei. E o princípio da prosperidade é esse. Você trabalhar para abençoar outras pessoas. Você não colocar seu coração no bens, mas colocar na bênção, sabe? Na bênção. Um dia meu avô ele chegou e falou assim, não, olha quanta terra eu tenho, constrói aí, faz a sua casa. Eu tenho muita terra, sabe? Ele não era apegado. Então você não tem que se apegar a nada que você vai possuir. Você tem apenas que pensar no amor, no princípio de amor, sabe? No princípio de abençoar. E vou te falar, as pessoas, assim, antigamente eles não tinham tanto conhecimento igual a gente tem hoje, tanto acesso à internet, à informação, a livros, a estudos. Hoje você pode estudar muito em casa. Eu amei essa habilidade, né, de fazer vários cursos pela internet sem sair da nossa casa. Se é um recurso que está apto pra gente hoje, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, não deixar essa oportunidade passar. Mas eu vou te falar, o que a gente tem que trazer de legado e de lembrando do que dessa geração foi feita. Essa geração foi feita o quê? Vamos trabalhar para abençoar, sabe? E hoje as pessoas estão cada vez mais egoístas. Eles querem trabalhar para que outras pessoas, né, não toquem naquilo que você conquistou. Mas não é assim. O princípio não é assim. O princípio é abençoar outras pessoas. O princípio é não se apegar naquilo que você conquistou. Não se apegue, sabe por quê? Muitas vezes você vai passar por fases de crescimento. E muitas vezes a gente já teve que passar isso. Para você crescer em alguma área, você vai ter que abrir mão de outras. Para você crescer, às vezes, financeiramente em alguma área, você vai ter que desfazer de algum bem para aquela área crescer. E quando aquela área crescer, a gente vai conquistar. Eu lembro uma vez que a gente vendeu o nosso carro para poder fazer a nossa casa. E assim que a gente foi comprar um outro carro, a gente comprou um carro bem parecido com o nosso, que a gente amava o nosso carro. E tipo assim, o carro ainda era mais completo do que o nosso, sabe? E tipo assim, muitas vezes acontece isso na nossa vida, sabe? A gente vai ter que desapegar de algumas coisas para poder crescer, para poder entender o momento. E é isso que a gente tem que entender cada momento da vida da gente e cada fase. É por isso que Eclesiastes fala muito, né, sobre tudo tem o seu tempo certo. Existe tempo de nascer, existe tempo de morrer, de se alegrar.
né? De chorar. Então existe tudo na vida, tem um tempo certo. E assim, aprenda a entender o seu tempo. Vai ter tempo que você vai ter que vender algumas coisas, vai ter tempo que você vai ter que abençoar algumas coisas, sabe? E assim, Deus tem falado muito forte comigo a questão de abençoar, de bênção. Não busque riquezas para você. Busque você crescer para poder atingir outras pessoas. Porque o que acontece? Ontem mesmo eu estava conversando com meu marido e falei assim, amor, a gente tem que crescer. Mas o crescimento, ele tem que atrair outras pessoas. Porque o que acontece? Quando eu cresço e eu puxo alguém comigo, esse alguém vai me puxar. E aquilo ali vai dar um crescimento. Porque aquela pessoa, a pessoa A, ela vai atingir um público. Eu, B, eu vou atingir outro. Quando as duas elas se unem, uma puxa a outra, sabe? O crescimento é exponencial. Se aquela atingir 100 e aquela atingir 100, as duas juntas vão atingir 200. Ou talvez vão atingir 400, sabe? Porque a gente abriu mão do orgulho, de dividir, de compartilhar, de fortalecer um outro para que o crescimento seja maior. Sabe, não queira crescer sozinho, queira ajudar outras pessoas, queira que o seu crescimento expanda outras pessoas, sabe? Seja melhor, faça o bem, sabe? Às vezes eu tenho um hábito muito louco, tá? Eu chego no mercado e vou comprar alguma coisa, se eu ver que tem alguém do meu lado, eu tiro uma bolsinha do outro lado. Oi, bom dia, você quer uma bolsa? Boa tarde, você quer uma bolsa? E as pessoas ficam espantadas com esse tipo de atitude. E isso, cara, me deixa mais espantada ainda. Porque o que acontece? São atitudes normais que todo mundo deveria fazer. Pensar no próximo. Mas sabe o que acontece? Hoje a gente tá numa mentalidade destravada. E, tipo assim, quanto mais oportunidade eu tiver de destravar essa mente desse pessoal bloqueado, desbloqueei, gente, desbloqueei. Eu vou estar falando. Por quê? Faça alguém feliz hoje, sabe? Tem tanta gente com tanto problema. E às vezes não tá nessa vibe que você vai estar. E essa vibe vai influenciar outras pessoas. Quando a gente fala, vamos fazer o bem, é realmente fazer o bem. Eu chego nos lugares, eu tô cantando, tô catando minhas frutas, colhendo minhas coisas. E tipo assim, às vezes as pessoas vão sentir essa atmosfera, sabe? E quando as pessoas falam assim, ai, nossa, a gente tem que, é questão da igreja e tal, de Deus, claro que a gente tem que estar junto, que a gente tem que unir, mas eu acho que uma vida com Deus é uma vida tipo 90% fora e 10% dentro, sabe? É muito fácil hoje você estar dentro de uma instituição, dentro de uma igreja, não sei qual a sua religião, e você tá ali 10% fazendo aquilo ali porque você vai 2, 3 vezes na semana. E o que acontece quando você tá fora do seu cotidiano? É 90% da sua vida, sabe? Eu prefiro ser esse 100% ou 110%. Dá até mais do que poderia dar. E o que acontece? Quando você passa essa energia para essa pessoa, você mudou a vida daquela pessoa. Quando você faz um bem para alguém, sem querer reter nada em troca, aquela pessoa automaticamente ela vai sentir esse bem, essa corrente do bem, essa coisa boa. E a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. O que isso quer dizer? É melhor você fazer algo para alguém do que você receber algo, sabe? Então entenda isso, entenda que a vida não é só conquistas individuais. A sua conquista tem que ser para atingir outras pessoas. A sua conquista tem que ser para modificar a vida de outras pessoas, sabe? Então não deixe de fazer isso. E eu achei muito bacana muito legal, meu marido viu um videozinho que, tipo assim, a galera chega na rua e vem dar um soquinho nas pessoas. Umas pessoas todas bloqueadas. Tipo, pô, essa pessoa eu nem conheço, vem falar comigo. E na hora que a pessoa vem, ela faz assim, daquele soquinho, a pessoa abre e dá um bombom, né, pra pessoa. E tipo, mudei seu dia. E a pessoa toda séria, tipo assim, oi, toda desconfiada, ela abre aquele sorrisão e fala, meu dia mudou. E quando você traz, assim, uma esperança, quando você traz algo bom, quando você vê alguém triste, você traz uma palavra de ânimo, quando você leva um bombom para uma pessoa que está triste, ou qualquer outra coisa para uma pessoa que está triste, você está trazendo esperança. Você está iniciando
e compartilhando a mensagem de Deus, a mensagem de que Deus existe. Jesus, ele não era um homem que ele andava parado dentro da igreja, ele estava no meio do povo o tempo todo. Ele não só ficava parado, ele falou assim, não, só vou pregar no dia que tiver reunião dentro da igreja. Não, ele estava no meio do povo, o tempo todo no meio do povo. Ele ia pra rua com o meio do povo, vão com o povo, com o povo, com o povo. E ele era humilde, ele não tinha arrogância com ele. Ele era o tempo todo amável. Quando eu olho para Jesus, eu penso naquele cara super amável, super paciente, super entendedor. A partir de hoje, comece a olhar para as pessoas com outros olhos, sabe? Aquela pessoa arrogante, aquela pessoa brava. Comece a olhar para ela e falar assim, é porque ela não entendeu o amor de Cristo. Aquela pessoa toda revoltada da vida. Eu trabalhava em comércio, trabalhei muito tempo em comércio, em alguns estabelecimentos bem requintados. E o que acontece? Pessoas, assim, com muito dinheiro mesmo. E as pessoas chegavam cheias de problemas, cheias de arrogância, sabe? E a gente via que as pessoas não entenderam o propósito. Nunca cheguei para discutir com alguém, para alguma coisa. Eu simplesmente olhava e falava, não entenderam seu propósito de vida. Sabe? Conquistaram tantas coisas e de repente não conquistaram o principal, que é o amor, o respeito, a compaixão. Não souberam separar os seus problemas, porque às vezes acordaram com alguns problemas que não foram solucionados e simplesmente foram para a rua e arrumaram mais problemas para outras pessoas. Uma vez eu presenciei uma pessoa fazendo uma arrogância com uma pessoa, com um funcionário, e ela humilhou tanto um funcionário. A que nível a pessoa chega na verdade não foi o patrão, tá, gente? Foi, tipo assim, um cliente humilhando um funcionário por algo tão insignificante. A que nível as pessoas chegaram de humilhar outras pessoas, sabe? Elas têm tanta dor dentro delas que elas querem botar e machucar as pessoas. Elas saem com a intenção de machucar. Eu brincava, eu falava assim, olha, essa pessoa saiu de casa hoje para arrumar problema, porque ela quer arrumar um problema com alguém, de qualquer forma. Sabe, às vezes era 7 horas da manhã, o cliente já tava lá querendo brigar com a gente. E a gente na maior paz. Sabe por quê? Você entendeu o seu propósito. Você entendeu a sua real, sabe, situação. As coisas não são feitas de problema. Você tem que carregar a mensagem do bem, carregar sempre um sorriso no rosto. E as pessoas sempre falam que o meu marco vai ser o meu sorriso, a minha risada. E é isso que a gente tem que trazer, coisas boas, né? É trazer esperança para as pessoas. As pessoas já estão machucadas demais, feridas demais. Sabe, faça o bem, o mínimo possível. Eu li uma frase essa semana que eu falei assim, não deixe de fazer algo só por parecer que é pequeno. Sabe por quê? O pequeno para você pode ser grande para uma pessoa. Sabe? Às vezes algo que a gente tem normal, né? Um cotidiano, um café da manhã. Se você der para uma pessoa num momento de dificuldade, aquilo vai ser um marco na vida daquela pessoa. Não existe prosperidade que não seja atingida por outras pessoas, sabe? Quando você atinge a vida de outras pessoas, abençoa outras pessoas, pensa no próximo, sabe? Deus vai te enriquecer. Prosperidade eu não falo só questão de dinheiro, eu falo questão de sabedoria, de graça. E prosperidade para mim tem em atingir outras pessoas, sabe? E não se apegar a nada daquilo que passar na sua mão. Não se apegue. Sabe por quê? Tudo pode ser momentâneo. Eu já tive várias coisas que eu tive que me desapegar e meu marido ainda brinca, fala assim, olha, eu sou um desapegado, porque se eu tiver que desapegar, eu desapego rápido, mas assim, a conquista também é muito maior quando a gente é desapegado, sabe? E assim a gente vive coisas extraordinárias. Não porque a gente é melhor de alguma forma, mas porque o nosso coração é servo, o nosso coração é um coração apto a desapegar de tudo, é um coração apto a abençoar, porque se a gente estiver numa situação, tipo assim, alguém tá passando por alguma situação, a gente não pensa no nosso futuro, a gente só pensa em abençoar, em nos disponibilizar, em fazer algo para poder modificar aquela história.
Né? Então, o que acontece? Deus, ele vem de uma certa forma e te retribui de forma surreal, gente. A gente toca em coisas improváveis, sabe? Portas assim que a gente fala, gente, não é possível que Deus abriu essa porta. E que talvez que você, com todo o seu conhecimento de vida, com todo o dinheiro, com toda a infraestrutura, você não conseguiria tocar. E a gente tem tocado em coisas extraordinárias porque a gente não tem deixado de fazer aquilo que tem que ser feito. A instrução de Cristo, a instrução de Deus, viver de fé, viver de milagre, sabe? Quando Deus fala assim, filho, larga tudo, sabe? Eu larguei tudo. Larguei meu emprego, larguei tudo, só para me ficar dentro de casa aprendendo, vivendo pela fé. E Deus, assim, ele veio assim, surreal, sabe? Vivendo assim de graça. E eu falava assim, nossa, eu tô precisando disso. Gente, isso é surreal. São poucos que vão ter essa capacidade. Só que assim, é necessário passar pelo processo de não ter nada para poder conquistar tudo. Então eu abri mão de muita coisa e um dia eu falei assim, caraca, eu preciso de perfume, preciso de algumas coisas. E eu fui surpreendida no mesmo dia por 2 pessoas que chegaram. Uma me deu um perfume e a outra me deu uma caixa, assim, de produtos de beleza, sabe? Coisas que eu precisava, de creme corporal. E eu olhei assim e falei assim, Deus, é o teu cuidado, o teu extraordinário. Quando a gente vive de propósito, quando a gente entende o propósito, sabe? Você vai chegar pra mim e falar assim, Duda, como é que você chegou até aí? Sabe, o caminho é árduo, é dolorido demais, dói demais. Sabe, você vai passar por momentos de abrir mão de tudo, mas quando você abre mão de tudo e você entende o seu propósito, você está apto para poder vivenciar os sonhos de Deus. E em todos os momentos a gente sempre, tipo assim, sendo retribuídos. E quando eu olho assim pro ano de 2022, eu falo, a graça de Deus me alcançou. Foi um ano que eu vivi sobre a dependência de Deus, quando eu falava assim, eu precisava de um dinheiro. Vinha e uma porta se abria assim do nada, para mim fazer um trabalho, para mim fazer alguma coisa. E quando eu falava assim, eu preciso disso, alguma pessoa chegava, me abençoava. E quando a gente se dispõe a fazer o princípio de Deus, quando a gente se dispõe a viver os sonhos de Deus, ele vem e ele traz a resposta certa. Então, isso que eu falo, não tenha medo, não tenha medo. Eu perdi totalmente meu medo de tudo. E tenho vivido, assim, o extraordinário, vendo coisas assim improváveis acontecerem. E quando as pessoas falam assim, nossa, você tem uma palavra boa, uma fé boa, é porque eu me dispus a viver isso e eu sei do que eu tô falando. Eu sei que Deus existe, eu sei que Deus, assim, ele é extraordinário e ele quer fazer muita coisa boa na vida de todo mundo, mas as pessoas não estão aptas para receber, não estão aptas para entender esse processo, sabe? Então não deixe para amanhã as oportunidades que te abrem hoje. E eu coloquei 2 coisas pra minha vida. Não tenho medo de nada. Tudo que eu tiver vontade de fazer, tiver no meu alcance e for honroso, eu vou fazer. E outra coisa, todas as oportunidades que aparecerem na minha vida, eu vou aproveitar todas. Não vou deixar nenhuma passar. Vou dar todo o meu sangue, toda a minha energia para poder estar fazendo realmente o que é necessário ser feito. Sabe, tenho andado com pessoas que têm me motivado a crescer, que têm me impulsionado a crescer, me impulsionado a sonhar alto. E é isso que eu tô aqui hoje chamando algumas pessoas. Vem, entra nesse barco, entra nessa vibe boa, entra nessa positividade, porque as coisas realmente acreditam, as coisas realmente funcionam, mas funcionam para quem vive de princípios. Funciona para quem sabe respeitar todo o processo. Sabe, uma flor ela não nasce do nada. Você tem que abrir um buraco, você tem que enterrar ela. E na hora que você enterra essa semente, a dor, o processo é doloroso, sabe? Aquela semente ela tem que rasgar e se expandir para nascer e crescer. Ela tem que impulsionar dor. Lembra aquelas dores no joelho que você tinha no crescimento? Então, todo crescimento traz dor, traz incômodo, traz saída da zona de conforto. Então não fica no mesmo
monotonia, na mesma frequência. Muda sua frequência, muda seus hábitos, cuida do seu corpo, sabe por quê? Ele é único. Quando a gente fala muito sobre atividade física, sobre alimentação, a gente não está sendo os fitness, mas a gente está sendo pessoas que pensam em cuidar mais do nosso corpo, para o nosso corpo produzir mais. Quando você cuida mais do seu corpo, você tem mais energia, você tem mais atmosfera para você vivenciar muita coisa. Então, não deixa para amanhã as oportunidades. Cuide hoje, faça hoje, melhore hoje, porque o amanhã pode não chegar. Ou se chegar, talvez ele não chegue com outras ou novas oportunidades, ou a oportunidade que está aberta hoje, sabe? Não deixe de se posicionar, não deixe de ser a pessoa que escolhe o seu lanche. Cara, fica muito marcado. Esse comercial me marcou demais. Porque a maioria das pessoas, elas deixam as pessoas fazerem os pedidos delas, da vida delas, que é a maior responsabilidade que a gente tem é sobre a nossa vida. E as pessoas, elas deixam as pessoas fazerem as escolhas delas para que elas comam coisas que elas não gostam. Para que elas abram e tenham que comer e pagar aquela conta sobre algo que elas não quiseram. Isso é muito forte. Quando a gente não se posiciona, a gente vai pagar conta de coisas que a gente não queria usufruir, de coisas que a gente não queria tocar. Tudo por falta de posicionamento, por falta de autoridade, por falta de saber escolher bem as coisas. Então não deixe de se posicionar, não deixe de ser quem você realmente é. Deus nos chama para governar sobre a terra, sobre os animais. Nós somos governantes da terra, nós temos que tocar nas melhores coisas do mundo, porque nós somos filhos de Deus. E hoje, o que a gente tem que trazer para a nossa vida é isso. Esse princípio de graça e sabedoria, esse princípio de vitória, esse princípio de pensar positivo e saber que as dificuldades da vida vão nos expandir para o crescimento, sabe? Eu não cheguei aqui da noite para o dia, eu passei por todo um processo, sabe? De aprendizado, de dor, de renúncia, de me calar, de ter que me posicionar, de ter que mudar as minhas escolhas, de ter que mudar os meus princípios, de ter que mudar os meus hábitos, e tudo requer muito sacrifício, mas vale a pena quando você começa a ver e experimentar, tipo assim, o teu crescimento, as pessoas te notarem com crescimento, te verem com os olhos diferentes, porque você teve que pagar um preço alto. Sabe, é exatamente aquela questão. As pessoas querem estar onde você está, mas não querem passar pelo percurso, pelo processo que você passou. Todo mundo vê uma borboleta, mas ninguém dá valor à largata. Mas a largata, ela é a essencial para a borboleta existir. Então não tenha medo de existir, não tenha medo de viver os sonhos, não tenha medo. O medo é o responsável por travar a sua vida. Seja hoje uma pessoa destravada, seja uma pessoa hoje que influencia pessoas, seja uma pessoa hoje que modifique todo o universo, sabe? E você não tem noção de quantas sementes você pode atingir, de quantas pessoas você pode alcançar e o que o seu sonho pode se tornar para a vida de outras pessoas. De repente o seu sonho vai ser a porta aberta de uma outra pessoa, de uma outra família. Você pode sustentar famílias, porque você teve o potencial e a capacidade, a ousadia de ser quem você é. Deus te chama para ser forte, corajoso, não ter medo. E aí, Deus vem e vai te honrar de forma extraordinária, sabe? Entender o processo é tudo essencial, muito essencial para a nossa vida, sabe? Se você ficou aqui até agora, cara, muda a tua perspectiva, entra nessa conexão, peça a Deus o direcionamento, porque eu tava uns dias atrás, eu tava na minha cama e falei, Deus, eu preciso de um propósito, eu preciso entender o que o Senhor quer de mim, eu preciso fazer o que o Senhor quer que eu faça. E hoje eu sou uma pessoa que vou fazer os sonhos de Deus, vou viver os sonhos de Deus. Não vou deixar para amanhã as oportunidades que me abrirem hoje. Não vou me calar de forma alguma e não vou fazer como rege a música que todo mundo quer que eu faça.
Eu vou fazer o que eu tô fazendo no meu coração. Sabe por que é isso que importa? Fazer a vontade de Deus e obedecer à voz do coração. Porque a maior parte dos sonhos de Deus está dentro do seu coração e você fica com medo, com receio de pessoas. E eu vou te falar, as pessoas vão tentar te impedir, sabe por quê? Elas têm medo que você avance mais que elas, que vocês passem mais do que elas, sabe? E eu não tenho preocupação de ter pessoas passando por mim, serem melhores do que eu. Isso daí é questão de orgulho. Uma coisa que eu não tenho. A gente não tem que ter orgulho, sabe? Eu não vou deixar de me calar, não vou deixar de cantar. Onde eu tiver que cantar, eu canto. E que se dane as pessoas. Se estiverem incomodadas, que saiam de perto. E se gostarem, que venham ao meu redor. Eu tô andando na rua, tô cantando. Tô no mercado, tô cantando. Tô dando uma bolsinha pra uma pessoa. Tô pegando alguma coisa pra outra pessoa. Tô dando meu lugar pra outra pessoa. Sabe? Um dia eu tava super corrido, né, no mercado. Foi muito interessante, muito corrido. Tipo, eu com pressa, com horário. Aí veio um rapaz, e o rapaz, ai meu Deus, eu tô com uma responsabilidade agora, eu não podia atrasar. E ele com uma coisa. Aí eu pensei assim, não vou dar pro lugar, não. Aquilo veio no meu coração, vai sim. Quando a gente fala que a gente vai escutar a voz de Deus, é isso. Deus falou, se você vai sim. Aí eu olhei pra aquele moço e falei assim, moço, pode passar. E o que aconteceu? A moça que tava no caixa falou assim, ah, você só quer isso, o dinheiro tá certo? Pode ir, que eu já jogo no sistema. Tipo assim, a corrente que eu abri desbloqueou todo o caminho. E tipo assim, gente, não fez questão de um segundo de diferença na minha vida, sabe? Mas modificou a minha história. Um dia uma senhora chegou pra mim, eu tava dentro do mercado, comprando algumas coisas, e ela chegou pra mim, ai filha, eu precisava disso. Você pode me dar? Mas era tão pouco, tipo assim, e eu fui lá escolher os melhores e dei pra ela, e ela ficou assim, surpresa. Sabe, a pessoa chega a ficar constrangida, porque a maioria das pessoas elas só querem criticar, mas o mundo ele fecha muitas oportunidades, sabe? O que mais impactou na minha vida foi um dia que eu fui, foi no dia do meu aniversário, eu não quis fazer festa, tipo assim, tava super cansada, foi um ano assim de muito cansaço pra mim, assim, de aprendizado, ter que mudar muita coisa, então foi um ano muito cansativo pra mim, mas um ano assim que eu evolui muito, que eu falei pra vocês, eu evolui 10 anos em um, então pra mim assim, modificou muita coisa, né, minha mente, uau, avançou, coisas que talvez eu não vivi em 30 anos, eu vivi em um ano, porque eu pulei o processo e eu falei, não, eu quero crescimento, eu quero sabedoria. E adquiri. Graças ao meu bom Deus, Deus assim tem enchido de graça e sabedoria. É o que eu peço há muitos anos a Deus e assim, eu acho que esse ano Deus falou assim, agora você está apta para receber aquilo que eu tenho para você. E o que acontece? Muitas vezes a gente quer as bênçãos, quer as coisas, mas a gente não prepara a casa para isso. E o que acontece? Quando você começa a preparar, foi extraordinário, gente, muito extraordinário. Eu aqui em casa, a gente já tem uns... A nossa casa tem 5 anos já de construída e a gente tá tipo assim, poxa, a gente tem que renovar a nossa mobília. E eu peguei, falei assim, cara, eu quero pintar a minha casa. Só que o Dani é super sem tempo. E eu falei assim, não, eu tô apta. E, tipo, eu desbloqueei isso na minha vida. Porque eu tinha muita insegurança de fazer as coisas. Porque o Dani é perfeccionista. Meu marido é perfeccionista. E eu falei, eu vou fazer. E, cara, ficou perfeito. Pintei a sala, preparei toda a sala. Eu tinha encomendado os móveis novos. Aí, preparei toda a sala. E, tipo, a data prevista era até o final da semana. E a moça não tinha me mandado mensagem. Porque eu comprei direto da fábrica. E ela falou assim, eu vou te mandar mensagem. Na hora que a sala estava toda arrumada, que eu já tinha pintado tudo, eu meti a cara, fiz, porque eu queria fazer, porque eu queria ser a super mulher, eu meti a cara, fiz. E falei assim, eu vou quebrar todo o protocolo do tabu, vou fazer. A sala ficou perfeita, tá? Parecia até profissional. Fora uns pedacinhos de rodapé ali que manchou um cadinho, depois eu tive que tirar com o bombril. Mas fora isso, tudo costume, né? A pessoa não tá muito apta pra fazer isso, mas eu fiz. Quando a sala ficou perfeita, meu celular chega a mensagem. A moça amiga, o pessoal vai entrar com vocês em contato, porque eles vão te entregar os móveis amanhã. Você vai estar em casa? Eu vou. Gente, mas assim,
o que eu entendi, você só vai receber a bênção se você estiver preparado para receber ela. Então prepara a tua casa, prepara toda a estrutura para você receber. Aí você fala, você não ia receber de qualquer forma? Ia. Mas eu tinha, tipo, mais uma semana pela frente. E ela chegou exatamente na hora certa. Na hora que eu peguei e me propus a deixar tudo pronto. Isso é surreal. Aí, como eu tava falando, não quis fazer festa no meu aniversário. Um ano muito cansativo, muitas mudanças de rotina, de hábito, de trabalho, de criação de filhos, de treino. Treinei muito esse ano, né? Esse ano peguei Covid no início do ano. Depois do finalzinho do ano peguei uma tosse horrível. Fiquei 2 meses ruim, tive que adiar meu treino, mudar toda a minha rotina. Aí já deu uma engordadinha, até pra voltar agora tá sendo um pouquinho mais puxado, mais apto. Aí a Sofia já passou por uma transição que ela teve que sair da escola. Então, tipo assim, foi muito cansativo, muita mudança, mas eu tava até puxando por aprendizado, né? Aí, mas graças a Deus a saúde tá em dia, tá tudo ok e a gente tá aí, né, só agradecendo. Então eu não quis fazer muita coisa pra aproveitar e curtir mais esse dia. Então eu quis sair. Aí chegou a noite, a gente sabe que aquele dia que você, cara, foi muito legal, sabe? Eu tenho o hábito de querer planejar, calcular tudo e tem que ser tudo. E eu desbloqueei, não, gente, eu vou curtir o dia. Eu curti o dia e foi muito maneiro, porque a gente conseguiu fazer muita coisa. E, tipo assim, graças a Deus não foi aquela coisa que, ai, tem que sair sendo meu planejamento. Porque às vezes você planeja algo e quando sai do teu planejamento, pronto, acabou o dia. Pra mim era assim. E eu tô aprendendo a lidar com isso. Que algumas coisas vão sair do planejamento, mas que sejam planejamentos bons e coisas boas. E aí eu cheguei na porta da padaria e falei, ah, vou comprar um bolo pra mim. Porque até então eu fui pro restaurante, não quis comprar nada. Falei, vou comprar um bolo. Na porta do restaurante, um menino de olhos brilhantes olhou pra mim e falou, tia, você pode me ajudar? Eu não tenho o hábito de andar com dinheiro. Depois que inventaram o Pix, eu não tenho dinheiro. Ou eu estou com dinheiro no banco ou eu estou com cartão. Aí ele falou assim, eu falei, filho, eu não tenho nada. Aqui eu tô com o meu coração. Aí ele falou assim, tia, pode ser qualquer coisa, até uma caixa de leite. Beleza. Fui lá dentro, comprei. Na hora que eu olhei o preço da caixa de leite, eu falei, gente, eu não vou comprar a caixa de leite, não, tá muito cara. Mas assim, Deus tocou no meu coração. Aí eu fui lá, comprei, entreguei a ele. Quando eu entreguei, aquele menino tava vendendo balas e ele queria me dar uma bala. Tia, toma, uma balinha pra você. Eu falei, não, meu filho, eu vim te abençoar. Aí ele virou e falou assim, não, mas toma uma balinha pra sua filha. Eu tava com a minha filha, eu falei assim, não, já tô levando um bolo, ela já vai comer doce, a gente tem que ser cauteloso, a gente não pode comer muita coisa doce. E pode deixar pra você vender. Tia, muito obrigada, tia. Que Deus abençoe o seu dia, te abençoe. Eu falei assim, eu que te abençoo, meu filho. E aquilo foi muito forte pra mim, porque, tipo assim, às vezes algo que é normal pra gente é difícil pra outras pessoas, sabe? E o que acontece? Às vezes aquela criança tem que passar por uma dificuldade na vida, sabe? A gente não sabe aonde a mãe dessa criança está, qual a dificuldade, o desemprego, a doença, as dificuldades que essa pessoa está passando. E o que Deus gerou no meu coração foi a seguinte forma: abençoe, independente das crenças do que as pessoas pensam. Aí você fala, gente, como? Porque o que acontece? A gente tem aquele tabu, aquela coisa de vou abençoar outras pessoas e se elas usarem aquele dinheiro ou aquele coisa para revender, sabe? Ah, e se ela não for para isso? Você tá abençoando. Deus tá vendo o teu coração. Você abençoando, você fazendo bem, você dando um sorriso, uma oportunidade para alguém. Sabe? Tudo que esteja ao seu alcance, né? Porque existem pessoas que vão chegar pra você, ai, quero que você me abençoe com R$ 1.000. Tipo assim, entendeu? Mas a pessoa não tá ali apta pra receber. E o que acontece? Outra pessoa ainda virou pra mim e falou assim, ai, tudo que você fala tem acontecido. Ora pra mim ganhar 1 milhão. Eu falei assim, eu vou te orar para que você tenha maturidade financeira para administrar e fazer mais de 1 milhão. A pessoa regalou o olho. Eu falei assim, se você não tiver maturidade, você vai ter 1 milhão na tua mão. Você vai gastar tudo.
tudo tem que ser com maturidade, com cortes, com gerenciamento, com tudo. E Deus gerou isso no meu coração. Abençoe. Independente das crenças, independente do que as pessoas pensam, do que as pessoas dizem, abençoe. O que as pessoas vão fazer, cada um vai ser responsável pelas suas atitudes. Se esses jovens estiverem fazendo coisas erradas, ou outras pessoas que você abençoar estiverem fazendo coisas erradas, eles mesmos estão plantando coisas ruins e vão colher coisas ruins. Mas você plantou as coisas boas na terra. Então, seja um referencial, viva seus sonhos, a vida com Deus é extraordinária. Viver na dependência, quando Ele se manda viver na dependência é muito bom. Aí, na hora que eu costumo viver na dependência de Deus, Deus fala assim, outro rumo pra tua vida. Já aprendeu demais? Vamos transbordar. E assim vai. A vida ela tem que ser feita de mudanças, né? O nosso corpo ele foi feito para sofrer por mudanças, né? A gente está no calor, daqui a pouco a gente já está no frio, nosso corpo ele vai adaptar. A alimentação, se eu começar a comer mais saudável, meu corpo vai adaptar. Se eu começar a comer besteira, meu corpo infelizmente vai adaptar, vai trazer malefícios e outras coisas, mas ele vai se adaptar e ele sempre se adapta para o bem. Quando eu falo, vamos para a natureza fazer uma atividade física, seu corpo ele está pedindo exatamente isso. Nós fomos criados na natureza. E é isso que a gente tem. E quando a gente começa a ter uma vida de exercício, de atividade física e de... como é que se diz? De bons hábitos, nosso corpo acostuma. Então a gente foi feito para isso, para viver em transformação, para viver se modificando e nunca ficar estacionado. Uma coisa que fez sentido na minha vida e que destravou a minha vida é entender. O planeta não fica parado. Todos os animais não ficam parados. A água, ela não fica parada. Tudo está em constante movimento. E por que você fica parado, estacionado, esperando as coisas caírem do céu? Você tem que começar a estar e entrar nesse movimento. No movimento de trabalhar e de impulsionar novas atividades. Não fique parado ou estacionado esperando as coisas caírem do céu. Esteja em constante movimento, porque de uma hora para outra as coisas vão acontecer, as portas vão se abrir. E eu tô crendo, todo mundo falando sobre muita coisa ruim, sobre o ano de 2023. E eu tô crendo num ano de portas abertas, num ano de muitas coisas boas, independente das situações. Eu declaro para minha vida anos de portas abertas e declaro para a vida de vocês também. Bom dia!